Borges, Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, e o autor da obra, Professor Augusto Moutinho Borges. Em nome de Sua Excelência, o Chefe do Estado-Maior do Exército, damos as boas-vindas a todos os que quiseram associar-se com a sua presença neste lançamento da obra O Exército, São João de Deus e a Rainha Santa Isabel. A doutora Margarida Oliveira, representante da editora Forma Design, vai usar da palavra. Muito bom dia a todos. Eu dispenso-me de fazer apresentações formais, mas transmito o meu cumprimento e agradecimento a todas as entidades presentes e estou aqui na grata figura de representante da editora, com muito gosto por estar a poder fazer a apresentação deste livro, ou digamos, no fundo, a iniciar esta apresentação, dado que foi um livro que nos trouxe muito retorno em termos emocionais, porque é um conjunto de obras que têm sido feitas na defesa do património do Exército e que revelou, mais uma vez, ligações que desconhecíamos e que nós esperamos também revelar, que muito poucas pessoas fora do meio militar, e eu creio que até posso dizer mesmo dentro do meio militar, conhecerão, como são as ligações destas entidades, destas personagens de São João de Deus e da Rainha Santa Isabel ao meio militar. O Exército adotou estes 2 santos como seus patronos na área da saúde e da administração. E porque eles tiveram um papel exemplar enquanto fomentadores de uma cultura assistencial e de organização, e ambos tiveram uma conduta exemplar no cuidado que puseram nos mais fracos, os mais pobres e os que necessitavam de assistência, mas também porque se caracterizam que ambos têm uma especial apetência pela organização. São João de Deus foi pioneiro na criação de um sistema de apoio aos militares feridos e doentes e que se encontravam em serviço, e a Rainha Santa Isabel, que além de dar alimento aos mais pobres, também era a gestora do património da Casa das Rainhas e fundou com esse património hospitais, albergues e até mercearias para fazer chegar alimento aos mais pobres. Nós temos tido a sorte de colaborar há bastantes anos com o Dr. Moutinho Borges, que é um investigador muito experiente e que tem dedicado ao meio militar muita da sua atenção e empenho. As suas qualidades de persistência e atenção, de determinação e curiosidade, nessas suas qualidades ele encontra relações que são às vezes imprevisíveis e descobre pormenores que umas vezes estão à vista, outras vezes ninguém vê, ou que se encontram muito bem guardados em recursos que poucas pessoas exploraram, mas que não escapam ao seu olhar perscrutador e muito direcionado. Este sido feita de estudos que foi acolhida pelo Exército e que felizmente revelam um património muito valioso e que ficará desta forma organizado e revelado para a memória futura. Eu acho que este papel que o Exército e na pessoa também, agora saúde aqui o Sr. Major-General Vieira Borges, que nos tem acompanhado durante estes anos de produção, tem esta ambição de deixar para a memória futura este conhecimento. Portanto, eu só tenho a agradecer a forma como este projeto foi apoiado e acarinhado, também pela colaboração exemplar de fotográfica de Luís Chaves e, portanto, as informações fornecidas por serviços e unidades que foram contactadas, naturalmente culminando com o inesgotável apoio do Sr. General Flambó, a quem presto a minha homenagem, porque tem tido imensa dedicação nestes projetos de património. Acabava só, e limito-me a esta nota pessoal, que nos faz muito bem reconhecer estes exemplos estimulantes, como foram as personagens de São João de Deus e da Rainha Santa Isabel, porque eles souberam no seu tempo vencer muitas dificuldades e enfrentar muitos problemas e com algumas vezes parcos recursos, e que no fundo é o cenário que nós neste momento enfrentamos e com que temos que lidar. Portanto, este é também um exemplo para nós e que eu acho que vale a pena revisitar. Muito obrigada a todos.
O Excelentíssimo Major-General João Jorge Botelho Vieira Borges vai proceder à apresentação do livro O Exército, São João de Deus e a Rainha Santa Isabel. O Major-General João Vieira Borges é licenciado em Ciências Militares, Artilharia, pela Academia Militar, mestre em Estratégia pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e doutorado em Ciência Política pela Universidade dos Açores com a tese O Terrorismo Transnacional e o Planeamento Estratégico de Segurança dos Estados Unidos da América. É professor em vários mestrados e doutoramentos, autor de cerca de 98 artigos e 19 obras nas áreas da História, Estratégia e Relações Internacionais. Atualmente exerce funções como Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar. Tem a palavra o Excelentíssimo Major-General Vieira Borges. Muito bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Ministro da Defesa Nacional, Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Excelentíssimo Sr. General-Chefe de Estado-Maior do Exército, Excelentíssimo Sr. General Vice-Chefe de Estado-Maior do Exército, Excelentíssimos Srs. Oficiais Generais e Diretores-Gerais, Excelentíssimo Sr. Bispo das Forças Armadas e de Segurança, caro Professor Dr. Augusto Moutinho Borges, caro Luís Chaves, aos editores, aqui à Margarida, e ilustres convidados. As minhas primeiras palavras são para o Sr. Ministro da Defesa Nacional e para o meu General-Chefe. Nas pessoas de Vossas Excelências, gostava de felicitar o Exército de Portugal neste seu dia comemorativo. O Exército Português comemora e evoca hoje a conquista de Lisboa aos mouros em 1147, sob a liderança de Dom Afonso Henriques, o fundador da nacionalidade, o patrono do Exército e um verdadeiro estandarte dos seus valores e dos feitos ilustres que vêm consolidando Portugal como um dos Estados independentes e soberanos mais antigos do mundo. Em segundo lugar, os meus agradecimentos vão para o Sr. Major-General Aníbal Alves Flambó, pelo convite, pelo desafio que me lançou enquanto Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, para apresentar este livro intitulado O Exército, São João de Deus e a Rainha Santa Isabel, História e Cultura Militares, na sequência de um conjunto vasto e riquíssimo de obras publicadas com a chancela de qualidade da Direção de História e Cultura Militar, como os Museus do Exército em Portugal, o Exército e o Azulejo, Palácios do Exército e Santo António e o Exército. Em terceiro lugar, os meus sinceros parabéns aos dois autores da obra, o professor Dr. Augusto Moutinho Borges, como autor dos textos, e o Luís Chaves, como autor das maravilhosas fotos, a mesma parceria, aliás, dos 4 livros que eu citei anteriormente, o facto de terem trabalhado em sintonia perfeita e terem aberto espaço ao apoio de inúmeros colaboradores, 73, e instituições, 71, das quais 26 são câmaras municipais, cujos nomes e designações explicitam nos agradecimentos, só os enobrece, enriquecendo uma obra já de si valiosa. Sou orgulhosamente um desses colaboradores e julgo que poderei falar do livro em nome de todos eles que, por razões várias, a começar pela Covid-19, não podem hoje estar presentes nesta cerimónia e neste espaço maravilhoso. E agora vou finalmente falar da obra, porque este livro é mais do que História Militar de Portugal. Para mim é também uma obra de arte. E com um significado de foro pessoal, muito significativo, que finalmente vou revelar aos autores. Quando me convidaram, eu disse que havia aqui uma ligação pessoal, nunca lhes disse, só disse ao Sr. Bispo Dom Januário, ao Sr. Bispo Rui Valério. Sou João, em homenagem a São João de Deus. E a minha mulher é Isabel, exatamente em homenagem à Rainha Santa Isabel. Quer porque um pai era muito devoto, quer porque a mãe é muito devota. E, portanto, havia aqui uma ligação, porque nós dois, não há visita que não façamos, que não procuremos em São João de Deus
seja em Granada, seja em Montemor, ou com a rainha, seja em Estremoz, seja em Coimbra, ou seja em Saragossa. Era o aspecto pessoal que eu tinha a revelar e agora vou falar da obra. Quando falo sobre história, eu costumo citar Marc Bloch. A incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Fazendo a ponte desta citação para esta obra, eu entendo que estudar, compreender, ensinar e divulgar a história de Portugal, de que a história militar é incontornável ou é indissociável, é contribuir para a construção de um futuro melhor em democracia, com liberdade, com igualdade, com fraternidade, com justiça e com coesão. Nesta linha de pensamento, entendo que as lições da história estão umbilicalmente ligadas à nossa identidade. E esta obra transmite-nos lições da história, constituindo-se num instrumento de cidadania e de identidade, tendo o condão de aliar o conhecimento a imagens magníficas, através da ligação entre o Exército e duas das figuras maiores da história de Portugal. E qual a razão por que os autores ligaram o Exército a São João de Deus e à Rainha Santa Isabel? A Rainha Santa Isabel, que foi Rainha Consorte de Dom Dinis, num dos reinados mais longos e importantes da nossa história, é indissociável da Portugalidade, sendo a padroeira do Serviço de Administração Militar, mas também das cidades de Coimbra e Estremoz. São João de Deus foi o pioneiro da assistência hospitalar estruturada em Portugal e é o padroeiro da direção do Serviço de Saúde Militar, da Escola de Serviço de Saúde Militar, mas também da cidade de Montemor Novo e, inclusivamente, co-patrono dos bombeiros portugueses. Efetivamente, viveram tempos muito diferentes. No caso da rainha, foi o tempo da dinastia afonsina, da consolidação e afirmação de Portugal, da definição das nossas fronteiras, o caso do Tratado de Alcanices, da fundação do Exército e da Marinha, nas palavras de João Gouveia Monteiro, portanto, em 1299 e 1317, respectivamente, da definição da língua portuguesa como língua oficial do Estado, da criação da primeira Universidade Portuguesa, primeiro em Lisboa e depois transferida para Coimbra, do reforço do poder régio e das contendas ibéricas, muitas delas familiares. Relativamente a São João de Deus, foi o tempo da dinastia de Avis. São cerca de 200 anos que os separam. Foi o tempo da expansão, mas também do início da retração. Foi o tempo de Dom Manuel I e de Dom João III, do período áureo dos descobrimentos, de dar novos mundos aos mundos, desde a chegada de Vasco da Gama a Calcute em 1498, até à chegada ao Japão em 1543, que marcaria efetivamente o início da decadência do Império Português. Foi também o tempo da expulsão dos judeus, que teve repercussões na própria família de São João de Deus, da Companhia de Jesus, o tempo da proteção à cultura e a pessoas como Gil Vicente, Luís Vaz de Camões, por exemplo, entre outros, e da construção também de grandes obras, como a do Hospital de Todos os Santos. Apesar de separados por cerca de 2 séculos, têm algo muito importante em comum. Penso que já aqui foi referido logo no início. Para além de serem patronos dos 2 serviços do Exército, ou de estarem representados no exterior do Panteão Nacional, juntamente com o Santo Condestável e a Santa Engrácia, que curiosamente dá o nome à Igreja, e é mesmo aqui ao lado, vale a pena visitar, é que ambos semearam a paz, a fraternidade e cuidaram dos pobres, dos doentes e dos mais necessitados. Assim, ligam-nos ao Exército os valores da solidariedade, da fraternidade, do altruísmo e da dignificação do ser humano, com os quais os militares do Exército, desde o soldado ao general, e independentemente da sua confissão religiosa, se identificam enquanto servidores da pátria que juram defender com o sacrifício da própria vida. Curiosamente, os percursos de vida e morte dos 2 santos estão ligados a Portugal e Espanha. A Rainha Santa Isabel, nascida em Saragossa a 4 de janeiro de 1271
viria a falecer em Estremoz, a 4 de julho de 1336, com 65 anos de idade, e viria a ser depois sepultada em Coimbra. Visitei recentemente as 3 cidades, onde confirmei o reconhecimento que lhe foi, é e continuará a ser feito, certamente, por portugueses e espanhóis, pelo menos. Destaco o facto de ter tido o privilégio de visitar, enquanto comandante da Academia Militar, a Academia General Militar de Saragossa, onde cuidam da imagem e do espólio da sua Princesa de Aragão e Rainha de Portugal, numa cidade em que ela é venerada, inclusivamente numa igreja barroca dedicada a Santa Isabel de Portugal. São João de Deus, nascido em Montemoro Novo, entre 1492 e 1495, é assim que está no livro, apesar de haver estudos que já apontam para datas concretas, designadamente 1495, foi pastor e militar antes de dar a vida em prol dos necessitados, tendo falecido em Granada, a 8 de março de 1550, cerca de 55 anos, sendo também reconhecido por portugueses e espanhóis. A São João de Deus foi dedicada uma basílica de estilo barroco, com o seu nome, na cidade de Granada, que abriga os seus objetos pessoais e inclusivamente os restos mortais numa urna de prata maciça. Quando estudamos o Exército, no âmbito da história militar, tratamos normalmente de combates e batalhas, de organização e logística, de tática e de estratégia, de sistemas de recrutamento, de equipamento, de armamento e tecnologias, mas também de combatentes e de comandantes. Nesta obra, que pode ser enquadrada na nova história, os autores tratam de outro tipo de combatentes, designadamente quem salvou vidas, de quem salvaguardou a paz, caso do Tratado de Alcanísio, em 1297, e especialmente da Paz de Alvalade, em 1325, em que a Rainha Santa Isabel conseguiu intervir na luta entre Dom Dinis e o seu filho e futuro rei, Dom Afonso IV. Mas também trata daqueles que trataram feridas, fossem eles feridos civis ou militares. Foi o caso da Ordem Hospitaleira de São João de Deus, por ele fundada e encarregue da administração dos Reais Hospitais Militares em Portugal entre 1645 e 1834. A obra está organizada num prefácio da autoria do General-Chefe de Estado-Maior do Exército, General José Nunes da Fonseca, que releva a ligação do Exército com os 2 patronos ou com os 2 santos padroeiros. Depois uma introdução, um capítulo dedicado a São João de Deus na História e Cultura Militares, seguido de outro intitulado Rainha Santa Isabel na História e Cultura Militares, e de um capítulo final sobre São João de Deus e a Rainha Santa Isabel na arte, imediatamente antes de uma bibliografia. Comecemos pela introdução, em que os autores fazem a apresentação dos 2 protagonistas, sublinhando o facto deste livro constituir, e concordo, uma boa amostra do relacionamento entre a sociedade civil, religiosa e militar. Referem ainda o estudo destas 2 personagens e dos espaços geográficos associados às suas vidas, revela os percursos que projetam a própria identidade nacional. Seguem-se 2 capítulos relativos à ligação entre os 2 santos e a história e cultura militares, com especial ênfase para a relação entre São João de Deus e os Reais Hospitais Militares em Portugal, que constitui o tema da tese de doutoramento do professor Dr. Moutinho Borges, que também é membro particularmente ativo, como disse há pouco, da Comissão Portuguesa de História Militar. Destaco o facto de, na parte relativa a São João de Deus, e para além de escrever parte da sua vida que o transformou de João Duarte Cidade, que era o nome dele, em João de Deus, e que levaria à criação da própria Ordem da Hospitalidade, os autores incluem uma análise cuidada e científica da evolução da rede hospitalar em Portugal e, mais particularmente, da rede militar. Como refere Moutinho Borges, e vou passar a citar, durante a aclamação, ou a Guerra da Aclamação, portanto, entre 1640 e 1668, constitui-se em Portugal a primeira rede hospitalar militar, desenvolvida depois, à sua semelhança,
por diversos reinos europeus, com a edificação de inúmeros hospitais em diversas praças de guerra, além-mar, onde havia conflitos armados, especificamente no espaço atlântico, em África, no Oriente e Brasil. Fim de citação. Mas não deixa de relevar algumas curiosidades, como o apoio da Ordem Hospitaleira na Batalha de Lepanto, é uma batalha naval entre a Liga Santa e o Império Romano, o Império Otomano, em 1571, a assistência sanitária desde a Idade Média, os primeiros hospitais de campanha, o primeiro convento Hospital de São João de Deus, uma lista enorme de reais hospitais militares existentes em Portugal. Em 1814, eu fiquei surpreendidíssimo, está na página, para quem tem o livro já na mão, na página 61, e o apoio e administração hospitalar fornecido pelos irmãos hospitaleiros de São João de Deus entre 1640 e 1834. Curiosamente, é o ano relativo ao fim das ordens religiosas e também e dos hospitais militares e, curiosamente, também o início dos enfermeiros militares, como também refere na obra. Na prática, estamos a falar de uma obra sobre história da saúde militar em Portugal, que tem em São João de Deus o Criador, o exemplo e o patrono. É importante destacar que esta Ordem Hospitaleira de São João de Deus continua hoje implantada em mais de 400 obras apostólicas, distribuídas por mais de 50 países, espalhados pelo mundo. Eu julgo que os profissionais de saúde das Forças Armadas, e não só do Exército, deveriam conhecer em pormenor esta história da saúde em Portugal, muito importante para podermos perceber o presente e para construirmos um futuro melhor para o Sistema Nacional de Saúde, tema tão querido e tão debatido nestes tempos de pandemia Covid-19. No caso da Rainha Santa, e para além de ser consorte de Dom Dinis, podemos acompanhar o seu trabalho assistencial, o apoio à diplomacia e à paz e as razões da sua escolha como patrona da administração militar e da cidade de Coimbra. Retratada normalmente como bela, aqui um pormenor que o professor Moutinho Borges não põe no livro, a Rainha Santa Isabel só tinha mais 15 centímetros que o Dom Dinis, mas nunca encontram em nenhuma escultura, em nenhuma gravura, em nenhuma pintura, exatamente essa diferença de altura. Portanto, os direitos das mulheres na altura ainda estavam a uma distância de 800 anos daquilo que vivemos hoje. Realmente, nós brincamos com esse facto. Mas retratada como bela, como inteligente, como gestora, e bem, ainda bem que diz isso, poucas pessoas conhecem essa faceta, como pacificadora, como devota, como caridosa. Gostava de destacar a sua ligação à cidade de Coimbra, onde, durante o dia da manhã, o Exército fará, na Igreja de Santa Cruz, a evocação e homenagem ao seu patrono, Dom Afonso Henriques. A 11 de fevereiro de 1281, com apenas 11 anos de idade, a então Isabel de Aragão casou-se com o rei Dom Dinis, por procuração, tendo o casamento tido lugar em Trancoso, em 26 de junho de 1282. Viria depois para Coimbra, onde se estabeleceu no Paço Real de Alcáçova, hoje Paço das Escolas, da Universidade de Coimbra. Depois da morte de Dom Dinis, em 1325, recolheu-se ao então mosteiro de Santa Clara, neste caso Santa Clara a Velha, em Coimbra, vestindo o hábito da Ordem das Clarissas, só voltando a sair pouco antes da morte, em Estremoz, a 4 de junho de 1336, que é o feriado, como sabem, o feriado de Coimbra, há aqui gente de Coimbra, e o dia do Serviço de Administração Militar. Foi a caminho de mais uma ação diplomática em prol da paz, esta última entre Portugal e Castela. Por testamento voltou a Coimbra, onde foi sepultada no seu mosteiro, agora convento, num túmulo de prata e cristal, e digo eu, com cheiro a rosas. O professor compreende. Segue-se um terceiro capítulo relativo à relação entre os dois santos e a arte, que ultrapassa em muitas fronteiras de Portugal. Segundo os autores, São João de Deus e Santa Isabel são dos santos mais representados em escultura, pintura e painel de azulejos, a par de Santo António. Em termos heráldicos, militares, Santa Isabel é associada aos besantes que se transformam em rosas, portanto, a alusão ao milagre. E São João,
à figuração da romã aberta, que eu, curiosamente, como a maior parte dos meus camaradas aqui presentes, não percebia porquê. Uma romã aberta significa granada em castelhano, é relativa à alusão do menino Jesus que lhe vaticinou: João, granada será a tua cruz. Muito obrigado por esse ensinamento. Há aqui uns pormenores interessantíssimos, como dizia há pouco. E mais recentemente passou a ser associado, já no século XIX, ao transporte de um doente ao colo. Aliás, a escultura que está na capa, da autoria do José Ferreira Tedim, é disso um exemplo. E, portanto, esse tipo de imagem é aquela que mais associamos ultimamente a São João de Deus. Neste capítulo, os autores apresentam um estudo exaustivo dos nomes dados a hospitais, clínicas, escolas de enfermagem, fortes, baluartes, revelins, arte pública, painéis de azulejo, parques, jardins, assim como a representação em brasões, arte transmitida em imagens magníficas e para muitos de nós desconhecidas. Ao nível da iconografia, eu gostava de destacar uma imagem da Rainha Santa Isabel, na página 169, que representa o milagre das rosas em tecido bordado em fundo azul e que faz parte da coleção visitável da Academia Militar, imagem que nos foi gentilmente oferecida pelos alunos da Academia General Militar de Saragossa. Tem ainda mais significado para nós e para o General-Chefe, porque nós estávamos na Academia nessa altura em que nos ofereceram essa prenda. Em termos de iconografia de São João de Deus, eu destaco os 9 painéis da Igreja do Hospital São João de Deus, na sua terra natal, portanto em Montemoro Novo, e a escultura presente na Escola de Serviço de Saúde Militar, que está na página 85, que eu sempre adorei e, portanto, também chama a atenção e vem fotografada, e muito bem, é uma fotografia excelente, de elevadíssima qualidade. Para terminar, os autores incluem uma bibliografia rica e diversificada, mas clara e compreensivelmente dominada por 9 livros e 14 artigos da autoria do professor Moutinho Bosch. Ou seja, as cerca de 180 páginas desta obra, em boa hora com textos em português e em inglês, são coloridas pelas excelentes fotografias do Luís Chaves, com imagens magníficas de locais que muitos conhecemos com alguma superficialidade, mas que agora temos a oportunidade para um olhar mais profundo, mais orientado para o tema da obra, tanto o Exército e 2 dos seus mais queridos patronos. A edição da imagem, a coordenação editorial e a revisão foram trabalhadas por 3 mulheres, ou 4, eu direi 4, com um gosto muito especial, com quem já tive o privilégio de trabalhar, como já viram. São as 2 Maria João, é melhor assim, não é? As 2 Maria João, a Margarida Oliveira, que já viram aqui, e falta hoje aqui a Ana de Albuquerque, por falta de cota. Mas o livro não é destinado somente a religiosos. Também não é destinado somente a militares ou ao pessoal do Serviço de Saúde ou da Administração Militar. Serviços do Exército tão importantes, curiosamente, nestes tempos de pandemia e de crise económica e financeira em que nós vivemos. É um livro aberto a todos, aqueles que estudam, que contemplam, que cultivam e que preservam o património do Exército de Portugal, até de Espanha e da humanidade. Em resumo, posso sublinhar que esta obra de arte é rica em termos de conteúdo, é extraordinária em termos de imagem, é universal pelos 2 santos da Igreja e pelo facto de ser bilingue, é um instrumento de cultura histórica, militar e religiosa e um motivo de grande orgulho do Exército de Portugal, cujos servidores comemoram o seu dia em terras tão distantes e tão necessitadas de paz e de fraternidade de São João de Deus e da Rainha Santa Isabel, como o Afeganistão ou a República Centro-Africana. Como escreveu São João de Deus, tudo perece, só a boa obra permanece. E esta é certamente uma boa obra que vai permanecer para sempre no património do Exército Português. Muitos parabéns ao Exército, à Direção de História e Cultura Militar, aos autores, à editora, por nos proporcionarem a oportunidade de enriquecermos a nossa cultura histórica e de assim fortalecermos a nossa identidade como portugueses orgulhosos da história de Portugal e do seu Exército. Muito obrigado pelo honroso convite, pela vossa estimada presença e muito especialmente pela vossa atenção.
honra e glória ao Exército. Viva Portugal! O professor Augusto Moutinho Borges é consultor nas áreas de História, Arte, Património, Turismo e Arquitetura Militar. Doutor em Ciências da Vida, na especialidade de História das Ciências da Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. Mestre em Património e Turismo pela Universidade do Minho, licenciado em Ciências Históricas pela Universidade Portucalense. Investigador do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Universidade de Lisboa, Cátedra Infante Dom Henrique da Universidade Aberta, investigador colaborador do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, académico da Academia Portuguesa da História, membro correspondente do Conselho Científico da Comissão Portuguesa da História Militar. Luís Manuel Chaves Ribeiro é técnico profissional de fotografia desde agosto de 1976. Autor das fotografias dos livros História de Portugal, do professor Dr. João Medina, Jardins do Colégio Militar, do arquiteto Almada Negreiros e dos livros do professor Augusto Moutinho Borges, O Exército e o Azulejo, Tradição e Arte, em 2016, Museus do Exército em Portugal, em 2017, Palácios do Exército, História de um Património, em 2018, Palacete dos Condes de Monte Real, em 2018, Santo António e o Exército, em 2019 e o Exército, São João de Deus e a Rainha Santa Isabel, agora em 2020. Exerce funções de fotógrafo no Centro de Audiovisuais do Exército e da sua folha de serviço constam diversos reconhecimentos, do quais se destacam 10 louvores concedidos por diversas entidades. O professor Augusto Moutinho Borges vai usar a palavra. Bom dia aos presentes, aos elementos da mesa, que saúdo particularmente, a todos os elementos que tiveram a oportunidade de estar presentes nesta belíssima sala nas Caves Manuelinas do Museu Militar de Lisboa. A Sr. Ministro, a Sr. Secretário de Estado, Sr. General-Chefe, caro Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, Sr. Bispo das Forças Armadas, e permitam-me saudar muito especialmente todos os elementos das Forças Armadas, senhores oficiais generais, oficiais, sargentos praças, mas também os civis, com algum destaque para quem se deslocou representando instituições, nomeadamente o Presidente da Câmara Municipal de Almeida, de outras instituições que de longe vieram para estar presentes na apresentação e lançamento desta obra. Não queria deixar de manifestar os nossos agradecimentos e falo também em nome do autor Luís Chaves, os agradecimentos à editora By the Book e também à Forma Design. Enalteço sempre o abraço amigo, fraterno do CAV, do Centro de Audiovisuais do Exército, coordenado magistralmente pelo Tenente-Coronel Prada, assim como os centros de investigação, as universidades e para a imagem Vianete, saúdo a família, os alunos, todos aqueles que à distância nos conseguem visualizar para homenagear e falar do Exército de Portugal. Já há muitos anos que o tema arquitetura militar, a história militar, nasceu comigo, porque quando me deslocava para Almeida passar os tempos de verão com os avós, com a família, aquela fortificação de um carácter completamente diferente do que era normal visualizarmos, sempre foi um ponto de interesse. E a história foi-se fazendo à medida que os passos iam sendo dados, até ao ponto em que foi possível desenvolver uma estrutura
um desafio lançado para um doutoramento em História da Medicina. Eu, que sou da área da História, fiquei um pouco perplexo com esse repto e, imediatamente, o tema foi precisamente os hospitais militares nas praças de guerra, ao longo não só da Raia Seca, que depois foi sendo alargado para a parte do litoral, Espaço Atlântico, Oriente, África e Brasil. Isso leva a repensar um pouco o papel das Forças Armadas que tinham nestes espaços, onde não se ficava apenas pelos hospitais militares para cuidar dos militares, quer enfermos, quer doentes, mas mais. Portugal conseguiu criar, nesses longínquos anos, a partir de 1640 até ao meados do século XIX, uma componente diferente de tudo quanto era a restante Europa. Era o apoio à família militar. E isto é realmente notável percepcionarmos o conceito abrangente que já havia nessa altura sobre a família militar. Não só aos homens da guerra, mas também às companheiras, às mulheres e a todos aqueles que se deslocavam no mesmo conflito armado. Isso levou a repensar também a importância que a saúde, a logística e a administração militar tiveram nesta fantástica componente que é o Exército, a união que o Exército proporcionou em tempos de guerra, atendendo em que as diversas campanhas, desde o século XVII até ao século XIX, os receios, os medos que havia ao longo de toda a Raia Seca, hoje são roteiros de paz, roteiros do turismo histórico-militar e de uma outra grande vertente, que é a ligação ao nosso continente, principalmente à Ibéria. Dentro deste princípio, em algumas reflexões com o Tenente-General Alexandre Sousa Pinto, que teve a amabilidade em 2007 em me convidar, tinha eu acabado de fazer o mestrado em Património e Turismo, o património militar, sobre a minha integração como membro correspondente do Conselho Científico da Comissão Portuguesa de História Militar. Eu fiquei perplexo uma vez mais, mediante este honroso convite, com quem tenho sempre partilhado diversas reflexões, falar sobre a história e a cultura militares, numa outra dimensão que não é aquilo que as palavras do Sr. General Vieira Borges, que por vezes nos confundem pelo apelido, mas é um ideal, não é só a história do general da batalha, é a essência, mas aquilo que se vê não se consegue muitas vezes entender e valorizar os pormenores da história militar. Recentemente está a ser desenvolvido este grande tema que é a história, ou o turismo histórico-militar, atendendo a que as fronteiras da Raia Seca se podem constituir não só do lado de cá, mas também do outro lado, porque se no passado a guerra afastava, hoje aproxima, com o conceito que é valorizar a nossa identidade e o nosso património relativamente aos outros. Sr. General Vieira Borges, agradeço as simpaticíssimas palavras que teve para connosco, não só pela obra, que já estamos habituados a serem feitas e desenvolvidas, mas esta obra ultrapassa, no nosso entender, aquilo que as páginas transcrevem sobre a arte, a arquitetura, mas também sobre os valores e a nossa identidade que representam o Exército, o nosso Exército. E eu, como civil, entendo perfeitamente que esta abrangência tem de chegar mais longe, às novas gerações. A nossa identidade que hoje evocamos no Dia do Exército, mas que no passado, toda esta abrangência, Portugal é precisamente um país onde, maioritariamente, 1/3 dos homens estavam direta ou indiretamente ligados, assim como os centros urbanos, ao Exército. Desde 2016, as obras têm sido patrocinadas já por 3 chefes de Estado-Maior, desde o General Jerónimo, o General Rui Bispo Duarte e, recentemente, pelo Sr. General Chefe de Estado-Maior, José Nunes da Fonseca, que tem abraçado estas linhas editoriais de valorizar o nosso património. Os azulejos, museus,
que foi prémio de melhor investigação pela Associação Portuguesa de Museologia em 2019. Palácios do Exército, considerado por um crítico jornalístico como uma das 5 melhores obras publicadas em Portugal em 2019. Santo António e o Exército, recentemente agora, esta obra São João Deus e Santa Isabel. Um que nasce em Portugal e vai falecer em Espanha, e Santa Isabel, que nasce em Espanha, no passado não era assim designada, mas que vai falecer em Portugal. E é esta interligação, é este conhecimento que se desenvolve, é possível potenciar, valorizar. Entendemos que cada vez mais estes símbolos concretizados através da nova cátedra da Universidade Aberta, Estudos Globais, onde a valorização que o professor José Eduardo Franco e toda a sua equipe interdisciplinar promovem, potenciam para dar a conhecer a nossa globalidade, podemos concretizar que deve-se ao Exército esta nossa presença aquém e além mar, por um lado, mas também dar a conhecer as nossas valências num país dos mais pequenos da Europa, mas aquele que, em termos de valorização, dos mais antigos a nível mundial. Sr. General, Chefe de Estado-Maior do Exército, os agradecimentos profundos e reconhecidos pelo carinho com que tem brindado esta parceria de dar a conhecer este património. Sr. Ministro, naturalmente que será sempre possível valorizar a nossa identidade e quando nos aproximamos de um ano de 2021 onde Portugal vai ter um papel cimeiro na governação da Europa, mas também para o roteiro do nosso património militar, que estas obras citadas e outras que espero venham a ser editadas e publicadas, venham valorizar precisamente a nossa identidade. São símbolos, e os símbolos refazem-se através da história e da memória. Temos as praças de Elvas, Almeida, Valença do Minho e Peniche, epicentros do que foi a grande defesa, não só da Raia Seca, como também do litoral. E é dentro deste princípio que espero, patrocinado pelo Ministério da Defesa Nacional, esta obra venha a ser publicada, assim como integrar uma outra valência na nossa história e cultura militar, que é alargar o conhecimento a novas gerações, criando, através de ensino superior, unidades curriculares direta ou indiretamente relacionadas com o turismo histórico-militar, porque dos 3 pontos principais, quando se pergunta a um estrangeiro o que representa Lisboa, a Torre de São Vicente, vulgarmente Torre de Belém, o Castelo de São Jorge e os Jerónimos. Em 3 referências, 2 são arquitetura militar. E é dentro desta componente que estamos a desenvolver, a valorizar, cumprindo o nosso papel de perpetuar Portugal. Viva o Exército de Portugal, viva naturalmente o meu país. Muito obrigado. Em nome de Sua Excelência, o Chefe do Estado-Maior do Exército, General José Nunes da Fonseca, está concluída a cerimónia. Os livros colocados nas cadeiras de Vossas Excelências são oferta do Exército Português, os quais, se assim o entenderem, poderão ser de seguida autografado pelos autores. Em simultâneo estará disponível um café da manhã que vai ser servido nestas caves manuelinas. Muito obrigado.